de Souto, pastor Murilo, pastor Jeremias, Tiago, Lucas, e a todos os queridos irmãos que nos acompanham nessa manhã de domingo, dia 31 de maio de 2020. Estamos terminando mais um mês e nós louvamos a Deus, queridos, porque temos tido a oportunidade de, mesmo nesse período de suspensão das atividades presenciais, nos encontrarmos virtualmente para juntos estudarmos a palavra do Senhor, para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor edifique a sua vida nessa manhã de domingo. Muito bom estar com os queridos irmãos aqui de Monteiro. Já vi aqui muitos irmãos aqui de Monteiro conosco, os irmãos de Sumé também, os irmãos de Souza, de Cajazeiras, de Aparecida. Eu não sei se há irmãos aqui nos acompanhando de Poço Dantas ou de Conceição, mas pelo menos já vi diversos irmãos e nós nos alegramos em estar juntos para louvar o nome do nosso Deus. Como o pastor Murilo disse no início, é uma escola bíblica virtual, né? Nós estamos aqui para estudar a palavra do nosso Deus, mas virtualmente, porque não podemos ainda nos reunir presencialmente. Queridos, nós estivemos durante todo esse mês de maio estudando sobre o livro do Apocalipse, e ainda teremos mais um estudo na noite de hoje. Então, foram várias mensagens, vários capítulos, várias partes de texto abordadas por todos os três pastores durante todo esse mês de maio, e eu creio que foi um tempo muito abençoador, muito edificante, foi um tempo propício para que a gente pudesse, de uma certa maneira, perder o medo, o receio, né, de ler, de estudar o livro do Apocalipse. Pelo contrário, creio que foi um tempo propício para que a gente possa amar também esse livro como palavra de Deus, semelhante aos outros 65 livros que nós encontramos na Escritura Sagrada. De modo que eu tenho a expectativa e espero, de fato, que cada um de nós, né, a partir desse tempo de estudo, pois pensamos alguns capítulos, alguns temas, não daria para a gente fazer um estudo minucioso de todo o livro, isso levaria talvez até anos, né, para que a gente pudesse estudar esse livro de maneira mais minuciosa, mais detalhada. Porém, eu creio que foi suficiente para que a gente pudesse ter uma visão mais ampla, uma visão mais geral, e, consequentemente, para que a gente também pudesse perder esse medo, né, essa antipatia do livro do Apocalipse, né? E aí eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo de número 21 e capítulo de número 22. São os dois capítulos que a gente vai trabalhar um pouco hoje pela manhã, né? Como a gente vem mencionando, e foi dito introdutoriamente, destacar alguns pontos mais significativos, porque não dá também para a gente ver tudo, né? Mas a gente vai tentar compreender um pouquinho aí desse capítulo 21 e do capítulo de número 22. Se possível, pegue a sua Bíblia impressa, sua Bíblia física, mas se você tem um outro equipamento que você possa usar, um celular, um smartphone, um tablet, também poderá utilizar para participar aqui da leitura desse texto da palavra do nosso Deus. Apocalipse, capítulo de número 21 e 22. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor. E diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-me-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade, versículo de número 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma medida de vara, tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e de largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Versículo de número 27 do capítulo 21, perdão.
Capítulo 22 agora. Continue aí acompanhando a leitura. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 6 do capítulo 22 ainda, queridos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, o que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 13, queridos. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, versículo 18, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, queridos irmãos. Nós louvamos a Deus pela sua santa palavra e nesse instante nós vamos orar pedindo para que o Senhor esteja nos orientando, nos iluminando para que a gente possa compreender a lei e a palavra do nosso Deus. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse dia, por essa manhã, pela renovação das tuas misericórdias sobre as nossas vidas, a causa de não sermos consumidos. Agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua lei, e pedimos, Senhor, que nessa manhã
o teu Espírito nos ilumine de modo que contemplemos as maravilhas da tua lei. Fala, Deus, aos nossos corações, nos instrui, pois nós precisamos ouvir a tua voz. É isso, ó Pai, que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como nós falamos, não é, introdutoriamente, eu creio que durante esse mês de maio, através desses estudos que aqui foram ministrados, que aqui foram repassados, eu creio que o livro de Apocalipse, por nós, será visto de uma maneira diferente a partir de então, e nós certamente nos debruçaremos diante desse livro, muitas outras oportunidades para estudá-lo, com o propósito de, no presente, desfrutarmos de esperança, de expectativa, de conforto e consolo da parte do nosso Deus. É bem verdade que o livro de Apocalipse, nós trabalhamos isso aqui repetidamente, ele usa uma linguagem apocalíptica, ou seja, há diversos símbolos, diversas figuras que João utilizou para trazer verdades preciosas a respeito do presente, mas também algumas verdades a respeito do futuro, e naturalmente nós precisamos entendê-la dessa maneira, ao mesmo tempo que há literalidade também no livro do Apocalipse. Mas hoje pela manhã eu quero me ater, né, a esse capítulo 21 e a esse capítulo 22 e a entendermos algumas lições, algumas verdades que esses capítulos nos ensinam. Eu começaria, queridos irmãos, destacando a primeira parte. Você poderá acompanhar aí na sua Bíblia, a despeito, como eu disse, nós não temos condições de tempo de explorar cada detalhe, mas a gente vai tentar ver, né, os tópicos centrais mais relevantes aqui desses dois capítulos. E eu começaria chamando a sua atenção para os versículos de 1 até o 8 do capítulo 21, o qual eu intitulei aqui inicialmente como a nova criação. A nova criação. Percebam, queridos, que João, após a visão que ele tem do julgamento final de Satanás, de seus agentes diretos e de toda a humanidade que os seguia, qual é a contemplação que João tem? Isso ele percebeu nos capítulos anteriores ao capítulo 21 e ao capítulo 22. João percebe o julgamento de Deus, o juízo de Deus, né, e, consequentemente, a vitória de Deus sobre Satanás, sobre todos os seus agentes diretos, sobre todos os seus seguidores. E após João mostrar ou contemplar esse juízo de Deus, esse julgamento de Deus final a Satanás, o que mais ele contempla? O que mais ele vê? E aí, nos remetemos ao versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 21, onde João contempla e vê aqui, queridos irmãos, uma nova criação. Uma nova criação. Percebam que João diz: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, né? A vinda do trono, eis o tabernáculo de Deus, eles serão o povo de Deus, e não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais dor, porque todas as primeiras coisas já passaram. Então, João, queridos irmãos, depois de contemplar, de enxergar esse julgamento final de Deus a Satanás e a todos aqueles que o seguiam, João é levado a contemplar a nova Gênese, a nova criação. Eu acho interessante esse aspecto, é importante que a gente frise, porque não é apenas uma reforma, não é apenas um conserto, mas a nova criação.
E aí eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos que eu julgo importante aqui nesse capítulo 21 e nessa parte primeira dos versículos 1 ao versículo 8 que nós estamos estudando e refletindo. E a primeira questão que eu quero chamar a atenção dos queridos irmãos é sobre a expressão novo céu e nova terra. O que é que João está fazendo referência aí ao novo céu e à nova terra? Justamente um hebraísmo que João utiliza aqui para trazer à tona a ideia de um novo mundo, de um novo cosmos, de um novo universo. Então, João, queridos, está mostrando que haverá uma renovação completa e plena de toda a criação, pois os primeiros céus e terra já passaram, estão ausentes, como nós vimos no próprio texto. Ele diz: as primeiras coisas já passaram. E aqui, queridos irmãos, a gente precisa considerar que os oceanos já estão envolvidos, incluídos nessa expressão céus e terra. E quando João utiliza "e o mar já não existe", João está utilizando a ideia do mar como fazendo aqui ele usa essa linguagem para denotar a ideia de algo tempestuoso, uma força contrária, uma força oposta, de modo que quando João diz assim, o mar já não existe, ele está fazendo uma referência ao banimento, à extinção completa das forças do mal, da morte, das nações ímpias, do seu sistema econômico injusto. Então, quando João utiliza essa expressão, ele está fazendo referência a essa ideia de o mar como forças opostas, contrárias ao governo de Deus, ao poder de Deus, aos princípios de Deus, de modo que ele diz, o mar já não existe. De modo que João está aqui, queridos irmãos, se referindo ao novo céu e nova terra, mostrando que Deus renovará absolutamente todas as coisas. Daí, uma expressão muito importante utilizada pelo apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Romanos que até a própria criação, ela geme, ela anela, ela aspira o dia da sua redenção, ou seja, o dia da sua libertação, porque de fato haverá um novo céu e uma nova terra, o universo, o mundo será renovado, será recriado pelo Senhor Deus. Segunda afirmação digna de nota, feita por João aqui, diz respeito, queridos, ao que está reservado nesse novo céu e nessa nova terra. O que é que está reservado nesse novo céu e nossa nova terra? E aí os versículos 3 e 4 nos mostram. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. João utiliza aqui uma expressão muito conhecida no contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a ideia de tabernáculo, de habitação, de comunhão, de proximidade. E ele diz, olha, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. João está usando essa expressão para mostrar a total e plena comunhão de Deus com os seus filhos. E aí ele prossegue dizendo, no versículo de número 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos, João está mostrando aqui, com esses termos, lágrima, morte, luto, pranto, dor,
João está fazendo uma referência aos efeitos danosos, nocivos, prejudiciais do pecado. De modo que agora ele diz, olha, os efeitos, o pecado e os efeitos danosos do pecado já não mais existirá quando houver o novo céu e a nova terra, quando Deus renovar, recriar absolutamente todas as coisas. Desfrutaremos de plena e total comunhão com Ele, porque o tabernáculo de Deus está ali com os homens, Deus habitará com eles, haverá um relacionamento íntimo, profundo, de plena e total comunhão, e, consequentemente, todos os efeitos danosos da queda, que prejudicavam a antiga ordem, né, daqueles que foram criados por Deus, feitos por Deus, o povo e a criação, já serão totalmente revertidos e não haverá mais nenhum efeito danoso, nocivo do pecado, de modo que não haverá morte, não haverá luto, não haverá lágrima, não haverá a dor, tudo isso já passou. Terceira afirmação que João faz, queridos irmãos, ainda aqui nessa primeira parte do versículo de número 1 ao versículo de número 8, diz respeito a quem poderia ser o garantidor de que todos os efeitos nocivos e danosos do pecado, nessa nova ordem, nessa nova criação, nesse novo céu e terra, já não mais existiriam. Quem é que estava garantindo? Quem é que estava deixando isso de uma forma fidedigna? E aí nós nos reportamos aos versículos de número 5 a 7, quando João diz aquele que está assentado no trono. A ideia aqui do termo trono denota soberania, denota domínio, denota autoridade. Aquele que está no trono, aquele que é o soberano, aquele que está governando, regendo todas as coisas, ele diz: eis que faço nova todas as coisas. É o próprio Deus, é o próprio soberano, é aquele que está sentado no trono que diz que fará novas todas as coisas. O mesmo Deus que lá no início, lá em Gênesis capítulo 1, quando a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava, ele disse: haja luz, houve luz, haja terra, houve terra, e assim todos os elementos da criação que começaram a existir do nada. Aqui também é o mesmo Deus que está dizendo: eis que eu faço novas todas as coisas. E ele acrescenta, né? Essas palavras são fiéis e verdadeiras, porque quem diz, né, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água viva, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Queridos, só Deus pode criar coisas novas. Os homens podem sonhar um mundo perfeito, um mundo justo, um mundo ideal, mas será apenas sonho. O homem não pode tornar o mundo ideal, o mundo perfeito, o mundo pleno, o mundo justo. Só Deus é quem pode fazer isso. Só Deus é quem pode restaurar o universo e o homem de forma plena, de forma completa. Outra observação e outra afirmação dita por João, aqui ainda nessa primeira parte, queridos irmãos, diz respeito àqueles que não desfrutarão dessa comunhão preciosa e permanente com Cristo. Percebam, queridos, que João diz: eis o tabernáculo de Deus. Deus está com os homens. Eles serão o seu povo.
a referência que João faz no versículo 3 é a referência de comunhão. E aqueles que desfrutam dessa comunhão, ao mesmo tempo, nos versículos seguintes, João diz que já não mais enfrentarão luto, morte, lágrima, pranto, choro, dor, porque já foram banidos, ou já foi, da presença deles foi banido todo o pecado e os efeitos danosos do pecado, nocivos do pecado. Porém, agora, no versículo de número 8, João faz uma referência àqueles que não desfrutarão dessa bem-aventurança eterna. E quem são esses? Versículo de número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe não é estar no tabernáculo, não é estar na presença gloriosa de Deus, desfrutando de paz, de harmonia, de vida, mas lhes cabe, o que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna. Percebem, queridos, que João deixa muito claro, queridos, que estes não desfrutarão da presença de Deus, da comunhão com Deus, pelo contrário, esses estarão experimentando a segunda morte, a morte eterna, a separação definitiva e permanente da presença de Cristo Jesus. Então, queridos, nessa primeira parte, nessa primeira sessão de João, do versículo de número 1 ao versículo de número 8, nós destacamos essas 4 afirmações de João, mostrando que Deus renovará toda a criação, fará nova toda a criação, será um novo céu e uma nova terra, e esse lugar será um lugar de plena e total comunhão com Deus, e quem mesmo garante é Ele, o Deus poderoso, que está sentado num trono, que criou todas as coisas do nada, e que pode, tem poder e fará, porque Ele mesmo disse, está feito, tudo está feito. E ao mesmo tempo, serão banidos, serão extintos, serão separados, privados do desfrute dessa bem-aventurança eterna, todos aqueles que praticam, que são todos os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, todos aqueles que amam e se deleitam na prática da impiedade. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, faz referência à ira de Deus contra toda a impiedade, contra todos aqueles que amam e se deleitam na prática da impiedade. Segunda parte, queridos irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, e essa parte é uma parte mais extensa, é uma parte mais longa. Além de trabalhar sobre esse conceito da nova criação, agora a segunda parte eu queria chamá-la e tratar aqui com os queridos irmãos de a Nova Jerusalém. Está aí do versículo de número 9, do capítulo 21, até o versículo de número 5, do capítulo 22. A parte mais extensa. E aqui, queridos, João é transportado, né? João aqui é transportado por um anjo a uma grande e elevada montanha para uma visão mais detalhada da Nova Jerusalém, que desce do céu à terra. E aí a gente vê toda essa parte, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, e eu não vou reler o texto, você poderá acompanhar aí em sua casa, porque é uma parte mais longa, mais extensa. Mas agora João é levado a essa montanha para ter uma contemplação mais detalhada sobre a Nova Jerusalém. Percebam que no primeiro momento João
tem a contemplação da nova criação. Novo céu, nova terra, comunhão, deleite, da presença de Deus, sem a presença ou seus efeitos nocivos e danosos do pecado, o banimento daqueles que não se renderam, não se prostraram, não temeram a Deus, pelo contrário, amam e promovem a impiedade. E agora João é levado a uma contemplação mais detalhada, mais minuciosa da Nova Jerusalém. E sobre a Nova Jerusalém, eu quero destacar, queridos irmãos, alguns pontos, algumas afirmações que William Hendricks ele faz, que eu acho oportunas, para que a gente possa citá-las brevemente aqui. Primeiro, nós necessitamos compreender, né, o que significa Nova Jerusalém aqui nesse texto. E a cena aqui, ela traça um paralelismo proposital entre a meretriz da besta e a noiva do cordeiro, indicando que assim como a Babilônia era a representação da cultura ímpia, a Jerusalém celestial representa a bem-aventurança e a comunhão com Deus, com os crentes, que os crentes desfrutarão na nova criação, e não entender isso de forma literal. Que João está fazendo uso aqui, né, da Nova Jerusalém como uma imagem, como símbolo da bem-aventurança eterna, desse lugar onde Deus reina, está no seu trono, e há comunhão plena e total com ele, contrapondo a Babilônia, que era o símbolo da cultura pagã, da cultura ímpia, de todos os princípios e valores hostis e contrários aos valores e princípios do reino de Deus. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda diz respeito à arquitetura da Nova Jerusalém. Vocês perceberam isso na leitura do texto, como João traz inúmeros detalhes, como João vai relatando isso de uma forma muito minuciosa, muito rica. E aí sim, agora eu cito, né, as expressões de William Hendricks aqui sobre essa cidade. A primeira observação é que é uma cidade, a cidade santa, Jerusalém, e como tal, ela é a comunidade dos homens e tem comunhão com Deus. É um lugar de plena e total comunhão e relacionamento com o Senhor Deus. Segundo, a cidade santa é a noiva, a esposa do Cordeiro. Percebam isso aí no versículo de número 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem mostrar-me a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a igreja. Terceiro, a cidade santa é iluminada pela glória de Deus no Cordeiro. Percebam, queridos irmãos, que João vai fazer referência aí à não utilização de luz natural ou artificial. Não haverá mais necessidade disso. Inclusive, João diz, não haverá mais noite, porque Deus mesmo e a cidade será iluminada pela glória de Deus no Cordeiro dele. Quarta observação, não há santuário na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Observe aí o versículo de número 22. Seus habitantes não mais precisam ir ao tabernáculo ou ao templo, em algum lugar no campo ou na cidade, para terem comunhão com Deus. Eles desfrutarão dessa comunhão plena, total. Não há mais necessidade de um direcionamento para um lugar onde se invoque a presença de Deus e se preste culto a Deus. Ali, em qualquer lugar, nessa cidade santa, se desfruta da glória de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus. Quinto,
A Nova Jerusalém tem um muro largo e alto. Versículos de número 12, 17, 18. E isso, queridos irmãos, aponta para proteção e segurança. Aqui a ideia é: a igreja permanece segura de sua posse da comunhão com Deus. Né? Esse termo que João utiliza, esse muro alto e largo, trazendo essa ideia de segurança, de proteção, de que Deus está ali a proteger, a guardar os seus filhos nessa relação de profunda comunhão com Ele. Outro ponto aqui é: o muro tem 12 fundamentos. Versículo de número 14, 19 e 20 do capítulo 21. E sobre esses 12 fundamentos, nos diz João, aparecem os 12 nomes dos apóstolos. A referência aqui é que, mediante o testemunho e os escritos dos 12 apóstolos, os homens foram levados à comunhão com Deus. Sétima observação: a cidade tem 12 portas. As portas aqui, queridos irmãos, simbolizam oportunidades de entrar, mostrando que o reino de Deus deu oportunidades para que as pessoas pudessem adentrar esse reino pela fé em Cristo. Oitavo, a cidade tem avenidas de ouro puro, transparente como vidro. Versículo de número 21, do capítulo 21. Cada portal é a porta para uma avenida, e a cidade está repleta de belas avenidas, avenidas de ouro puro, pois simbolizam verdade gloriosa. Nono, a cidade tem rios de águas vivas, claros como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio, queridos, é o rio da vida, pois simboliza vida eterna, plena e gratuita salvação, o dom da graça soberana de Deus. Décimo, entre o rio e a avenida há um paraíso, um parque, um jardim repleto de árvores da vida, versículo 1 a 3, parte A do capítulo de número 22. E 11ª observação, ou descrição, dessa arquitetura da Nova Jerusalém, feita por João. Nessa cidade está o trono de Deus e do Cordeiro. Aqui, voltando ao que eu destaquei já inicialmente, o trono como símbolo da soberania, do governo, do domínio total do nosso Deus. Inclusive, o reverendo Murilo leu no início, capítulo de número 24, quando, inclusive, nós também estivemos meditando e refletindo sobre isso, quando João tem essa imagem, queridos, e a imagem que João tem, já iniciando o Apocalipse, é que Deus está no trono, sentado e governando absolutamente todas as coisas. A mesma imagem que nos é vinda aqui, que na Nova Jerusalém há um trono, e quem está nesse trono, reinando e governando, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, sabendo, irmãos, sobre a Nova Jerusalém e tendo observado essas questões relativas à arquitetura da Nova Jerusalém, uma terceira e última observação que eu queria fazer, ainda dentro dessa parte mais ampla, do capítulo 21, versículo 9, até o capítulo 22, versículo 5, diz respeito aos habitantes dessa nova cidade, dessa Nova Jerusalém. Vimos toda a sua arquitetura, vimos a Nova Jerusalém, fazendo uma referência a esse lugar de habitação e de comunhão plena com Deus. Mas quem são aqueles que habitarão nessa Nova Jerusalém? E aí, queridos, durante o capítulo 21 e o capítulo 22, João faz algumas referências, mas especialmente eu queria chamar a sua atenção para o versículo de número 27 do capítulo 21, quando João diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Nela, na Nova Jerusalém,
não haverá ou não penetrará coisa alguma contaminada, suja, nodoada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, essa nova Jerusalém, esse novo lugar, esse lugar de habitação, de comunhão, de relacionamento pleno com Deus, está reservado, está preparado para aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí, João também faz referência, não é? No capítulo... No versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, não é? Fazendo aqui uma mostra, né, daqueles que habitarão, daqueles que estarão nesse novo lugar, nessa nova criação, nessa nova Jerusalém, tendo o privilégio, tendo a oportunidade de desfrutar da presença gloriosa de Deus e de sua comunhão com o Senhor. Aqueles que adoram ao Cordeiro, aqueles que foram selados, que foram marcados e que os seus nomes foram inscritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E aí, queridos irmãos, eu chego à parte final do capítulo de número 22 agora, do versículo 6 até o versículo de número 21. E quando nós chegamos a essa parte final, nós estamos em que lugar? E aqui eu gostaria de fazer referência a isso. Porque nessa parte final do livro de Apocalipse, nós estamos não apenas no final do livro do Apocalipse. Nós estamos também no final da revelação especial de Deus. Nós estamos no final da Bíblia, no final da Escritura Sagrada, no final do livro que os cristãos abraçam como sua única regra de fé e prática. E qual é a grande verdade que essa parte final aqui do Apocalipse, da Escritura, da revelação de Deus, nos remete? Qual a verdade central que salta aqui aos nossos olhos? Aí eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 17, porque o versículo de número 17 mostra a expectativa, o desejo, o anseio, o anelo que deve marcar a igreja do Senhor Jesus. Observem o que diz o versículo de número 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é o anelo, esse é o desejo, essa é a grande expectativa que João usa aqui, do Espírito e da noiva, a igreja, dizem, vem. E aí, queridos irmãos, nós nos reportamos ao versículo de número 20, quando nós encontramos no versículo de número 20 a resposta do noivo. Se o Espírito e a noiva dizem vem, o que é que o noivo responde? O que é que o noivo diz? Versículo de número 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ou seja, no final, tudo terminará, tudo acabará bem, pois o Senhor Jesus virá. Ele assegurou, ele disse, eis que venho sem demora, respondendo ao apelo, ao anelo, ao desejo do Espírito e da noiva, da sua igreja, dos seus escolhidos, daqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Vem, eis que venho sem demora para consumar
para consumar a minha obra. Queridos, eu creio que aqui é oportuno que a gente faça a mesma pergunta lá da primeira sessão, quando eu disse quem garantiria que haveria um novo céu e uma nova terra. E aí nós lemos no capítulo 21, no versículo de número 5, aquele que está sentado no trono, aquele que governa todas as coisas, aquele que é fiel e verdadeiro, esse é o garantidor de que haverá uma nova criação, haverá um novo céu e uma nova terra, com o banimento completo dos efeitos nocivos do pecado. Aqui, queridos, quem é que está garantindo que virá? Quem é que está garantindo que sem demora estará novamente voltando para consumar a sua obra? E aí eu queria chamar a sua atenção para rapidamente a gente olhar à luz do capítulo 21 e à luz do capítulo 22. Não vou nem mencionar outras figuras que a gente encontra no livro do Apocalipse como um todo. Apenas nesses dois capítulos. Quem é o Jesus, o Cristo, que está dizendo e respondendo e garantindo que virá uma segunda vez? Quem é? Versículo de número 6 e 7, versículo de número 18 e 19. Ele é o fiel e verdadeiro. Lá, quando inclusive estudamos no capítulo de número 3, do versículo 14 ao 22, a carta à igreja de Laodiceia, nós vimos que João usa eu sou a verdade, eu sou fiel. Quem está dizendo isso, queridos irmãos, é justamente aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que não mente. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou-me, versículo 6 e 7 do capítulo 22, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. O mesmo Espírito que orientou, que inspirou, que guiou os profetas para revelar a revelação escrita especial de Deus e que se cumpriu, é o mesmo Deus que está fazendo essa afirmação e nos dando essa segurança que virá uma segunda vez. Verdadeiro é Jesus, fiel é Cristo, e suas palavras são verdadeiras e fiéis de igual modo, pois ele não mente, ele não engana. Versículo de número 18 e 19 do capítulo 22, João enfatiza a veracidade, a fidedignidade da escritura, da palavra de Deus, porque ela fora dada por aquele que é fiel e que é verdadeiro. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Quem é, queridos, que garante que voltará a segunda vez? Não é apenas aquele que é fiel e verdadeiro, é aquele que é digno e único, digno de verdadeira adoração. Percebam o versículo de número 8 e 9, que diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as vi, e ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras, adora a Deus somente. Porque somente Deus é digno, como João descreveu e como o Apocalipse nos traz, como foi lido no capítulo 20, no capítulo 4, inicialmente, digno é o Cordeiro de receber a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Quem é o garantidor que voltará uma segunda vez? O fiel e verdadeiro, o único digno de adoração, mas também, queridos, o supremo e justo juiz.
versículos de número 10 e 12. 10 a 12 do capítulo 22. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ficarão fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. João deixa muito claro que Jesus, quando voltar, voltará como supremo e justo juiz, para apartar as ovelhas dos bodes, para de fato separar aqueles que estão inscritos os seus nomes no livro da vida e recompensá-los ou dar-lhes gratuitamente a bem-aventurança, mas ao mesmo tempo punir com a perdição eterna aqueles que amam, que praticam e que se deleitam na impiedade. Quem é mais que João mostra aqui, que garante que virá uma segunda vez? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Versículo 3, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é mais que está garantindo aqui a sua vinda gloriosa? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista pregou lá no início do ministério de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem-aventurados, versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quem é que está garantindo que voltará uma segunda vez, queridos? É o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Versículo de número 16. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quem é mais, queridos, que está garantindo aqui a sua segunda vinda? É o desejado pela sua noiva, pela sua igreja. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem, vem. E João, então, queridos, finaliza o livro do Apocalipse, no versículo 21, com uma expressão extremamente objetiva, dizendo, a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Então, queridos, esses capítulos 21 e 22, nós vimos a nova criação, a nova Jerusalém e a grande certeza que Jesus voltará uma segunda vez. Diante dessas verdades, queridos, resta nos perguntar quais aplicações nós podemos fazer à luz daquilo que aqui nós estudamos, e eu quero destacar algumas aplicações. Primeiro, eu quero iniciar dizendo que privilégio nós temos. Que privilégio nós temos, pois nós somos parte dessa nova criação, que já começou e que terá o seu ponto culminante, o seu ápice, na segunda vinda de Cristo Jesus. Mas já começou porque o apóstolo Paulo disse, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova gênese, é uma nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas velhas passaram, eis que todas se fizeram novas. Louvado seja o Senhor, porque eu e você somos privilegiados em fazermos parte, em integrarmos essa nova criação. Segunda aplicação, queridos.
O Apocalipse ele nos mostra, né, esse equilíbrio que devemos ter entre o já e o ainda não. Nós vivemos, queridos, nessa tensão desde a primeira vinda de Cristo e será assim até a sua segunda vinda. A tensão entre o já e o ainda não, entre o desfrute dos efeitos e dos benefícios da obra de Cristo já, mas alguns outros de maneira plena, completa, ainda não. E o Apocalipse nos mostra essa realidade de que nessa tensão, enquanto nós aqui estivermos vivenciando, haverá luta, haverá perseguição, haverá sofrimento, haverá tribulação, haverá ainda choro, haverá ainda pranto, haverá ainda luto, mas há algo incomparavelmente melhor reservado para a igreja de Cristo Jesus. De modo que a igreja do primeiro século, a qual João escreve esse livro maravilhoso, passava por sofrimentos, por perseguições, por lutas, mas precisava perseverar. De igual modo, a igreja do século XXI, nós também estamos expostos à perseguição, à luta, à dificuldade, porém necessitamos perseverar até o fim. Porque o que nos aguarda, o que está reservado para cada um de nós é um novo céu, é uma nova terra, é uma nova Jerusalém, onde nós habitaremos para sempre na presença do Cordeiro. Terceira aplicação, queridos, que eu queria fazer é que nós precisamos resgatar o desejo, o anelo pelo regresso, pela volta de Jesus. Queridos, como a igreja precisa resgatar esse desejo que o Senhor volte. Como nós paramos de orar, como nós paramos de cantar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe, queridos, um dos indícios e uma das marcas do verdadeiro arrependimento é esse anelo, esse desejo, esse clamor contínuo pela volta de Cristo, pela segunda vinda de Cristo, pelo regresso de Cristo. E parece-nos que perdemos esse desejo e precisamos resgatá-lo, precisamos orar para que o Senhor nos avive e para que esse desejo pela vinda de Cristo seja algo forte, intenso, permanente em nossas vidas. Pois, queridos irmãos, quando esse dia chegar, esse dia vai ser um dia glorioso. Ver o Senhor em toda a sua glória, em toda a sua majestade, vindo nas nuvens. Esse dia será um dia glorioso, queridos. E será um dia glorioso porque nós não estaremos apenas livres da maldição do pecado, pois nós já estamos. Conforme Paulo nos diz em Romanos 8:1, agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já estamos livres da maldição, da penalidade do pecado, pois que em Cristo está, não há mais nenhuma condenação. Não estaremos, queridos, apenas livres do poder do pecado, pois isso Cristo já nos garante por meio da sua obra, quando ele diz em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas nesse dia também, queridos, estaremos livres definitivamente, eternamente, da presença do pecado e de todos os seus efeitos danosos, prejudiciais, nocivos,
como João aqui nos declarou, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando esse dia glorioso chegar, nós estaremos livres da maldição do pecado, já estaremos livres do poder do pecado, e estaremos definitivamente também livres da presença do pecado e de todos os seus efeitos danosos. Quarta e última aplicação para concluirmos, queridos irmãos. Não deixemos essa esperança bendita morrer, perecer. Apocalipse foi escrito primeiramente, prioritariamente, para encorajar os cristãos do primeiro século, que enfrentavam perseguições duríssimas, que enfrentavam tribulações, a que estes irmãos, em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio aos sofrimentos por causa de Cristo, não esmorecessem, mas que eles permanecessem firmes no Senhor. Apocalipse nos é oportuno também para o século 21, para que a Igreja de Cristo, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, permaneça firme. E permaneça firme, orando e clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E crendo que aquele que prometeu é fiel, poderoso, soberano para cumprir cada uma de suas promessas. Que Deus nos abençoe. Lembre-se, quem lê a última página da Bíblia compreende e entende que tudo terminará, tudo acabará bem. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Amém. Eu gostaria de orar, gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a sua vida